Boa noite, queridos. Ai, gente, é tão bom vir aqui trabalhar. A Ângela estava chamando para o trabalho, né? Isso não tem nada a ver com o tema do estudo de hoje, mas assim, a gente vem e a gente recebe o pagamento antes, né? Porque a gente vem contra tantas pessoas queridas que falam assim. Eu não sei se acontece ou aconteceu com vocês. Eu, quando chego para buscar minhas filhas na escola, elas não me dão a mínima. Ou dizem assim, ué, já veio, ou quando não diz assim, é mais nova, não é meu pai que veio me buscar? Então, eu sei a sensação de não ser querida naquele momento, sabe? E aí aqui é o contrário, a gente chega e as pessoas, por excesso de caridade, porque todo mundo aqui mostra seu lado melhor, as pessoas falam, que bom que você veio. E aí eu penso assim, como que eu não viria, né? Maria Angélica que me deu trabalho, eu vou faltar? Mas é uma alegria tão grande, que quando a Ângela chama para o trabalho, gente, quem não estiver trabalhando, se inscreve no curso, hoje mesmo. Porque eu acho que com 3 meses de curso você já pode fazer alguns trabalhos na casa. Tem trabalhos para os quais precisa de mais um pouco de estudo, pela necessidade do trabalho mesmo, porque a nossa casa é uma casa de estudo, e o trabalho é uma forma de a gente exercitar aquilo que a gente primeiro estuda, aquilo que a gente primeiro conhece. Mas venham, porque aqui é uma grande família. E se vocês ainda não conhecem essa família, é porque vocês ainda não olharam para o lado, vocês não tiveram a oportunidade de conhecer todo mundo, vocês ainda estão tímidos. Mas venham e sintam assim, cada um que vem toda segunda, ou que veio esporadicamente, sinta quando você chega aqui, que nós nos reunimos aqui por um momento, por um motivo. E isso tem a ver diretamente agora sim com o nosso estudo de hoje, porque será que alguém pensou aqui, como é que veio parar hoje aqui no SEMA Barra, na palestra das 20 horas? Cada um tem uma história, né? Tem gente que já assiste essa palestra porque é trabalhador, trabalha na evangelização, e aí emenda, né? Então ele acha que vem por disciplina. Esse acha que vem porque ele toda segunda vem. Ele já colocou esse trabalho e essas funções, essas obrigações tão no seu dia a dia que ele nem percebe que ele tinha a escolha de não vir a cada segunda-feira. Mas ele vem. Aí tem aquele que assiste palestra à tarde, que hoje faltou e veio à noite. Mas veio, né? Tem aqueles que estão chegando pela primeira vez na casa, que alguém disse, ou eles disseram que estavam precisando, ou que estavam querendo conhecer, ou alguém disse para eles, vão lá nesse dia. E aí ele veio. Mas todos nós tivemos um movimento dentro de nós para que chegássemos aqui hoje. Não é verdade? Mesmo que a gente não tenha reconhecido esse movimento. E esse movimento, ele começou em um lugar. Esse movimento começou na vontade, que é um atributo do que nós somos, do Espírito. E como espíritos que nós somos, nós exercitamos a nossa vontade, nós realizamos a nossa vontade, em primeiro lugar, através do pensamento, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. É através do pensamento que nós iniciamos a realização da nossa vontade. E é por isso que na noite de hoje, a gente está entrando aqui no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, que se chama Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E os subitens que a gente vai tratar são penetração dos espíritos em nossos pensamentos e influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Penetração dos espíritos em nossos pensamentos, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Será que isso acontece? Será que nós sofremos a influência dos espíritos? E mais ainda, de forma oculta, sem percebermos? Eu vou dar um exemplo para vocês, e depois desse exemplo eu nem preciso terminar o estudo, eu já vou embora, antes da hora. Que não vai precisar, vocês vão ver. Olha que coisa,
Esse estudo não era meu, né? Era de uma querida amiga que está com umas questões. E aí, quando foi, sei, na sexta, no sábado, a pessoa daqui me ligou, me pedindo se eu podia fazer o estudo, e aí eu falei que podia. E aí comecei a estudar, né? O Livro dos Espíritos, e fui pensando o que eu ia falar. E aí eu falei para o meu marido assim, ai, não tem nenhuma história legal para contar. Gosto, às vezes você está pensando no estudo, você pega uma história legal, tem uma coisa legal no jornal, tem uma coisa legal que você sabe que aconteceu. E eu falei, ai, não tem nenhuma história. O tema é legal, mas eu não tenho nenhuma história legal para contar. E aí a espiritualidade ela é tão cuidadosa que a história me chegou hoje. E vocês vão ver, vocês vão ficar intrigados. Vejam só. Então vamos lá, vou organizar para vocês o pensamento, tá? Eu assisto a reunião pública de 15h30, aqui, segunda-feira, na Barra. E eu ia dirigir ali, como está a Ângela, eu ia dirigir a reunião pública de 15h30. Isso era o que estava programado para mim. Meu marido, que também é trabalhador da casa, também faz estudo como eu, e aí eu vou citar só que é ele, porque normalmente na palestra espírita a gente conta que é tudo um amigo, para não personificar. Mas é que eu preciso contar que é ele, para vocês entenderem porque que eu estou envolvida na história, senão vocês não vão entender. Então, meu marido tinha um estudo hoje, 10h30 da manhã aqui na casa. De outro tema, estava lá ele preparando o estudo dele, todo feliz. Aí, quando me chamaram para fazer esse estudo, eu falei, olha, você vai fazer o estudo de manhã, eu vou fazer à noite. Ah, que legal. Eu ia dirigir à tarde a palestra, mas não vou mais, porque aí já que eu vou fazer à noite, então eu vou só à noite, outra pessoa vai dirigir. Então, vejam, eu ia vir na segunda tarde, que é o meu horário. Passei para a noite para falar de quê? De pensamento. Aí tá. Aí meu marido tá lá preparando a palestra, todo feliz, o tema dele era lindo, tá lá todo feliz preparando o estudo dele. Quando foi ontem, domingo, cervejinha, eu não bebo, mas ele bebe. Jogo do Flamengo. O que ele fez? Não bebeu. Falou, não, vou me preparar hoje para o estudo. E quero acordar bem, estudo de manhã, né? Vou ficar tranquilo, assistir ao jogo do Flamengo, foi empate. Aquela coisa. Então, já a espiritualidade dizendo, desfoca da matéria, foca no espírito, né? Aí ele foi, preparou o estudo ontem. É que isso tudo não é para ganhar tempo, não. É que isso tudo tem importância. Aí preparou o estudo ontem, muito sério. Aí a gente faz Evangelho do Lar domingo. Fizemos o Evangelho, ele leu o texto dele. E todo inspirado e tal. Aí hoje de manhã eu saí para trabalhar e ele vinha fazer o estudo. Aí daqui a pouco eu estou lá numa aula lá no meu trabalho. Aí ele me manda mensagem. Ele tinha que fazer o estudo aqui 10h30. Aí ele me manda mensagem 10h15 dizendo assim, estou no SEMA Recreio. Errei. Aí eu falei, meu Deus. Aí hoje, antes de manhã, quando eu estava saindo para o trabalho, mais 7h30, ele me mandou mensagem, ele tinha acordado 5 da manhã para terminar o estudo, que ele gosta de se organizar assim, cada um com as suas manias loucas. Se organizou. Aí 10h30, 10h15, ele me manda, estou no SEMA Recreio. Eu falei, para quem eu aviso? Aí eu falei, avisa para fulano, faz isso, nananana. Aí eu, caramba, que confusão. Aí daqui a pouco ele me manda mensagem dizendo assim, a fulana estava lá e vai fazer o estudo no meu lugar, que é uma amiga nossa que é trabalhadora da casa. E eu vou fazer o estudo no lugar dela à tarde. E aí eu falei, aí tudo bem, aí eu vi aquilo, falei, que bom que alguém vai fazer, alguém estava lá pronto para fazer. Que maravilha. Aí ele vem em seguida e manda assim, poxa, eu estou muito chateado, porque eu me preparei, estou envergonhado, eu acho que eu não prestei atenção, porque o SEMA confirma o estudo e manda no WhatsApp dizendo assim, palestra no SEMA Barra, não deixa você esquecer, tá tudo. Então ele estava se sentindo responsável, ele achou que ele que não tinha prestado atenção. Quando ele falou isso, estava muito chateado, né? Eu fiz uma prece assim, e aí falei para ele, olha, você não se sinta responsável não, porque eu não sei o que aconteceu, mas de repente, esse público da manhã precisava ouvir o que essa amiga tem para dizer, e esse público da tarde precisava ouvir o que você tem para dizer. Porque ele estava super preparado, estava materialmente desapegado, né? Não tinha tomado cerveja ontem, imagina. Domingo, gente. Não tinha. Para poder se dedicar ao estudo. Então, eu sabia que ele estava bem sintonizado, né? O que acontece? Ele veio fazer o estudo à tarde. E ele queria falar do tema dele. Aí ele descobriu que ele à tarde podia falar do tema dele. Ou seja, o tema que ele ia falar de manhã, ele falou à tarde. E aí eu falei assim, você vê que coisa. A fulana, uma amiga nossa, que mora na Zona Sul, que trabalha aqui.
Como é que ela estava no SEMA de manhã se a palestra dela era tarde? Porque ela só vem ao SEMA para fazer palestra. Aí sabe o que ele descobriu quando ele veio à tarde? Que ela também errou. E veio de manhã achando que a palestra era dela, de manhã. E aí, para completar isso tudo, ele veio com o motorista dele do trabalho, à tarde, o motorista assistiu a palestra, o motorista é espírita. E aí ele falou assim, poxa, que bom eu ter assistido essa sua palestra, que hoje eu tinha pedido para minha irmã, para a gente ir no centro espírita, lá não sei aonde, onde a gente frequenta, que ela frequenta, que ela me levasse, porque hoje tinha palestra lá e eu estava precisando muito assistir. E saiu daqui com o coração tranquilizado. Agora vocês vão entender porque que eu estou contando essa história toda. Dentro do nosso estudo, nós temos a questão 459 do Livro dos Espíritos, uma das questões mais conhecidas do Livro dos Espíritos, que diz assim: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta: muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Agora eu passo embora. Vocês já entenderam tudo. Olha isso. Eu não sei qual era a questão espiritual, não tenho a menor ideia. Mas eu sei que de alguma maneira, vai todo mundo pensar assim, então aquele dia que eu errei, tudo bem, eu posso errar o que eu quiser, que os espíritos vão me dirigir. Não, não é isso. Por isso que eu estou falando de um trabalho sério na espiritualidade e estou falando de pessoas que estavam dedicadas ao trabalho. Né? Porque não é sempre que a gente está dedicado ao trabalho, é porque a gente está trabalhando na casa espírita que a gente está sempre, não. Às vezes a gente está bem sintonizado. E era o caso deles dois hoje. Ela veio no horário que não era o dela, ele veio no horário que não era o dele. Eu sei lá o que a espiritualidade precisou fazer para eles não enxergarem no WhatsApp um horário e o outro local, para eles estarem no lugar certo, na hora certa, mas não do ponto de vista material, e sim do ponto de vista espiritual. Porque eles precisavam, com certeza, estar com essas plateias. E aí vocês vão pensar, então isso tudo aconteceu para você ter um exemplo? Claro que não, a espiritualidade só aproveita casos como esse e aproveita para poder servir para alguma coisa e serviu para ser meu exemplo. Mas não é um exemplo incrível, gente? Pensa isso. Frequentemente são eles que nos dirigem. Ou seja, nós, na verdade, somos marionetes dos espíritos, né? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eles nos indicam caminhos. Quando a espiritualidade diz aqui, são eles que vos dirigem, é indicar para você se dirigir para lá ou para você se dirigir para cá. E isso depende de que nós tenhamos feito o quê? Essa que é a grande questão. Agora vamos dar o exemplo. Vamos que o Flamengo ganha e que ele enche a cara até não sei que horas. Aí vamos que a outra amiga, não sei o quê. Só para a gente perceber que faz toda a diferença com quem a gente tiver sintonizado. Não é? Porque esses espíritos que nos dirigem, eles não são bons nem os maus. Eles são os espíritos. Os espíritos influenciam tanto no nosso dia a dia que eles nos dirigem. É isso que a espiritualidade está dizendo. Mas quais espíritos são esses? Vai depender da nossa sintonia. Vai depender de onde a gente ligar o plug. E a gente liga esse plug 300 mil vezes por dia. A todo momento. E essa é uma vantagem imensa que a espiritualidade nos dá. Por quê? Porque a gente não precisa ficar com o pensamento conectado e vinculado a uma certa questão. E a gente sempre pensa assim, né? Alguém consegue parar de pensar? Nós não conseguimos, né? Porque exatamente o que nos caracteriza como seres humanos racionais é o fato de nós termos pensamento contínuo. Então, a gente não consegue parar de pensar. Isso é fato. A grande questão é no que a gente está pensando. Para onde nós estamos dirigindo os nossos pensamentos? Aí, às vezes, a gente pensa assim,
Ah, mas veio um pensamento ruim, não sei de onde. Vou dizer de onde veio o pensamento. Materialmente daqui, né? Que não tem coração no espírito, efetivamente. Mas veio do sentimento, que é o que nós, como espíritos, sentimos. É daí que vem o pensamento. Sabe aquele pensamento terrível? Que às vezes você fala assim, gente, veio esse pensamento e não é meu, pensamento terrível. Ele começou em cada um de nós. Esse pensamento pode até estar sofrendo uma influência externa, e já já a gente vai falar sobre isso. Mas ele começa em nós. Gente, mas eu vim aqui segunda-feira de chuva para contar para vocês que nós temos pensamentos terríveis. Se nós não nos autoconhecermos, a gente não avança. Se nós não reconhecermos o nosso lado ainda sombrio, e todos nós temos, até vocês aí com essa cara fofa, vocês têm pensamento sombrio. Sou só eu, não. Temos. Esse é o nosso lado preponderante? É. Pior é que não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo. É o livro dos Espíritos que diz, todo mundo pensou que não, né? O livro dos Espíritos diz que nós somos ainda imperfeitos, então o mal ainda prevalece em nós. O que isso quer dizer? Que nós somos mais maus do que bons? Talvez não, mas é que ainda está na nossa facilidade fazer o mal. Para pensar, gente, o que é mais difícil, bom hábito ou mau hábito? Mau hábito você faz 5 dias, no 6, rapidinho você escorrega, quando faz 5, né? Pode ser exercício, pode ser não falar mal de alguém, o que seja. Agora, mau hábito. Bom hábito é difícil de manter, não é? E mau hábito? Facinho, rapidinho, né? Rapidinho a gente relaxa, enfia o pé na jaca, não é assim? Por quê? Isso ainda é o que nós somos. Mas não tem problema, nós podemos ficar no bom hábito mais tempo, proporcionalmente, do que no mau hábito. Só que isso vai depender da disciplina. Porque para a gente, na nossa condição evolutiva, agir no bem ainda não é o natural. Claro que a gente vai pensar assim, pô, mas tem várias situações em que eu ajo no bem. Legal, de boa. Ótimo, é isso mesmo. A gente precisa reconhecer esses momentos. Mas em vários momentos, o pensamento mal vem primeiro. Mal no sentido limitado, né? O pensamento equivocado, o pensamento um pouco invertido, não é assim? Porque a gente vai dizer assim, ninguém aqui deseja o mal de ninguém, não é verdade? Né, gente? Só avatares, né? O pessoal das salas também, só avatares. Ninguém deseja o mal de ninguém, não é? Mas ninguém disse bem feito, nunca. Bem feito é desejar o mal. É se comprazer no mal do outro. A gente diz assim, não, mas é porque ele não quis reconhecer que ele estava errado. Aí a gente vai lá, o sujeito se dá mal, a gente bem feito. Isso é se comprazer no mal. Mas isso só serve para a gente reconhecer, não para a gente se punir. De jeito nenhum. Porque o objetivo, nem da doutrina, nem de Jesus nos trazendo as leis divinas, não é que a gente se reconheça inferior. O objetivo é que a gente se reconheça na condição que estivermos para a gente avançar. Porque está à nossa disposição. E nós que viemos aqui buscar a doutrina espírita, nós viemos exatamente porque queremos que haja uma luz de razão iluminando o nosso caminho. Porque o brilho a vossa luz, que Jesus nos disse, não é sobre brilhar, não é sobre aparecer. É sobre iluminar. E assim, a gente vai tendo luzes no nosso caminho e a gente vai tendo a oportunidade de tomar melhores decisões. E tudo isso passa necessariamente pelo quê? Pelo nosso pensamento. Porque é nele que nós começamos a modificação de algo que se chama fluido cósmico,
Quem já fez Livro dos Espíritos 1 sabe do que eu estou falando. Quem não fez vai fazer no ano que vem, porque só está aberto Evangelho. Então vai fazer Evangelho segundo o Espiritismo esse ano, e ano que vem vai fazer Livro dos Espíritos 1. E vai entender que tudo que existe está mergulhado nisso que se chama fluido cósmico. E que a gente não vê. Mas é a matéria primordial de tudo que existe. E todas as ligações entre tudo que existe se dão através do fluido cósmico. Então, quando o Livro dos Espíritos está nos falando aqui sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal, ele está nos falando que os espíritos desencarnados, que não estão mais, então, nesse mundo corporal, não estão mais na vibração desse mundo corporal, eles conseguem fazer intervenções nesse mundo corporal. Como? Através desse fluido cósmico. Então esses espíritos devem ser muito poderosos, né? Para fazerem essa intervenção. Todos nós manipulamos fluido cósmico, todo dia, inúmeras vezes ao dia. Porque o fluido cósmico, ele é neutro. E adivinha quem torna alguma coisa boa ou ruim? A eficácia do nosso pensamento sobre esse fluido cósmico. Às vezes a gente não consegue reconhecer isso, mas você já teve a oportunidade, todos nós tivemos, de curar ou melhorar alguém, de encontrar alguém em situação de dor e você pegar nas mãos daquela pessoa e você dar um abraço, você olhar nos olhos dela e dizer para ela confiar e dizer que vai dar certo e a pessoa se sentir bem. Somos nós manipulando o fluido cósmico positivamente. Mas nós também já criamos dores de cabeça, só para dizer o mínimo. Sabe quando você cria aquela dor de cabeça? Sabe quando você acorda atacado? Só eu, gente, que acorda assim? Pelo amor de Deus, não me deixem só nessa hora. Sabe quando você acorda atacado, não tem nada que te agrade? E você tinha a opção de mudar, você tinha a opção de respirar, de fazer uma prece, falar assim, não, vou mudar a vibração com a qual eu estou agindo no fluido cósmico. Mas aí não. Aí você acorda atacado, e aí você vai atacando, vai atacando, vai atacando. Da meia hora você está com uma dor de cabeça insuportável. Você manipulou o fluido cósmico e criou miasmas que formaram em você uma dor de cabeça. Não tinha uma causa para essa dor de cabeça, não está resfriado. Foi só você manipulando com ira, com raiva, com cólera, com, enfim, irresignação, com o que seja. A gente faz isso, estão percebendo? Isso é uma coisa lá dos espíritos desencarnados que sabem, que não sabem manipular. Somos nós. É claro que se a gente olha para Jesus, nosso irmão divino, nosso mestre inspirador, a gente vê Jesus manipulando esse fluido para curar, inclusive com o pensamento. Quantas passagens a gente tem no Evangelho em que Jesus foi procurado e à distância, por um pedido sincero e por uma necessidade daquele que estava doente, ele disse, vai lá que a pessoa está curada. E a pessoa estava curada. Por quê? Porque naquele caso havia ocasião suficiente para aquela pessoa ficar curada, porque nem todos temos que ficar curados materialmente das doenças que nos afligem, porque a doença pode ser a cura e não o algoz. Mas naqueles casos em que Jesus curava, era porque naquelas situações era importante que aquelas pessoas ficassem materialmente curadas. E ele fazia isso pelo pensamento. Aí, às vezes, para a gente poder, porque nós somos muito materialistas, alguém pegava na roupa de Jesus, né? Precisava Jesus colocar um emplastro, mas ele sabia curar plenamente, sabe curar plenamente pelo pensamento. E o que ele disse sobre nós?
que nós temos o poder de fazer igual ou mais do que ele. Claro que não é agora, não é agora. Mas nós temos esse caminho iluminado. E o que falta? Qual é a chave que falta a gente virar? É o bom exercício do livre-arbítrio. No fundo, nós estamos encarnados aqui nesse planeta para quê, gente? Só para aprendermos a fazer escolhas. Para melhorarmos as nossas escolhas, para fazermos boas escolhas. E essas escolhas começam onde? Começam no pensamento. Porque sem a gente perceber, é a partir disso que a gente age. Não é verdade? Emmanuel diz, tá aqui minha cola, que o nosso, olha que bonito, que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. Ou seja, não é a vida que nos procura nos trazendo reveses. É o nosso pensamento que cria essa vida. Até que, diz Emmanuel, depois de milênios, nós vamos passar a direcionar a nossa vida para o pensamento do Pai. Porque o problema é que o nosso pensamento, na maioria das vezes, ou muitas vezes, ele diverge da vontade divina, ele diverge do plano divino. Mas nós temos um presente divino que é o livre-arbítrio, e que nos permite direcionar o nosso pensamento exatamente para onde nós quisermos. Isso não é lindo, gente? Nós temos pensamento contínuo e recebemos de Deus a possibilidade de direcionarmos esse pensamento exatamente para onde quisermos. Não gostamos de liberdade? Aí a gente pensa assim, mas seria melhor que Deus direcionasse a minha vida, né? Será que seria melhor? Ou será que nós, como espíritos, passamos o tempo inteiro querendo liberdade, querendo liberdade, querendo liberdade? Só que a diferença, na verdade, é que às vezes a gente tem dificuldade de lidar com a responsabilidade pelas nossas escolhas. Escolhas essas que começaram onde? No pensamento, no simples pensamento. Sabe aquele pensamento que passa? Que passa e que você não sabe de onde surgiu? E que de repente ele toma conta de você? É assim, gente, que chegam as ideias de desamor, as ideias de medo, as ideias suicidas. Elas começam num pensamento. Num pensamento que foi, de alguma maneira, negligenciado no início. Nós temos que estar atentos a nós temos que ter esse auto-amor. Nós temos que perceber, quando deixamos esse lado sombra brilhar, nós temos que perceber aquilo como incômodo. E aí a gente vem aqui. E a gente chega aqui, olha para a Ângela e fala, Ângela, eu não estou bem hoje. Eu não estou me sentindo bem. E ela vai ser usada como co-criadora de Deus para me dar um abraço. E naquele dia, eu que tive pensamentos terríveis sobre mim mesma, ou sobre qualquer coisa que de alguma maneira eu queira desistir, seja da vida, seja do emprego, seja do trabalho, do bem, ou desistir daquele dia. Porque tem dias que a gente acorda tão mal que a gente quer jogar o dia fora. E pergunta para quem desencarnou que não dava para ficar mais um dia. E não tem dias que a gente joga o dia fora? Mas aí a gente tem que se amar. E se amar é chegar para o outro e dizer que a gente não está dando conta, porque os pensamentos que estão aqui, eles podem estar nos desorientando. E aí vamos pensar, de quem são esses pensamentos que estão aqui? São nossos. Nós vivemos influenciados pelos nossos próprios pensamentos, que podem ser de duas naturezas. Podem ser as nossas reflexões, podem ser as nossas intuições.
As reflexões são os nossos pensamentos atuais. A intuição são os insights que a gente tem da nossa experiência como espíritos, que somos espíritos milenares com muitas vivências. Mas nós também podemos sofrer, e sofrer aí não é negativo não, nós também podemos estar sujeitos às influências dos espíritos. Assim como estamos sujeitos às influências dos encarnados, não estamos? Se alguém chega para você e fala uma coisa muito ruim, você não se sente mal? Por mais que você não saiba que aquilo não é verdade, mas aquilo, se te pega desprevenido, não te deixa amargurado? Aí você vai ter que trabalhar um tempo ali a tua mente durante o dia para pensar assim, nossa, aquela pessoa que estava mal, eu não vou deixar aquilo me influenciar. Não é assim? Só que aí você viu, você soube, você percebeu aquilo que aconteceu. Quando isso acontece em relação aos desencarnados, nem sempre a gente consegue estar tão atento. E aí, esses desencarnados, eles nos dão inspirações. Inspirações essas que podem ser maravilhosas. São as inspirações que todos nós recebemos diariamente, desde o nosso primeiro momento encarnados, dos nossos mentores, dos nossos guias espirituais. Já pararam para pensar isso? Nesse cuidado de Deus com cada um de nós? Cada um de nós tem um espírito guardião que está perto de nós, nos dando boas, ótimas, maravilhosas inspirações. Isso é influência dos espíritos no nosso pensamento. E como é que eu vou saber se essa influência é do guia espiritual ou se é minha? Como é que eu vou saber se aquela hora eu fiz o certo porque eu recebi uma influência do meu mentor? Ou se eu mesma que deliberei? Isso é absolutamente irrelevante. Os espíritos nos dizem, aqui nesse capítulo, que se fosse útil nós sabermos de quem é a inspiração, e se fosse útil nós sabermos se a ideia é nossa ou se a ideia é externa, nós teríamos um mecanismo para isso. Se não temos, é porque isso é inútil. O que é importante mesmo é a gente perceber se aquele pensamento é positivo ou negativo. Porque guia espiritual, mentor, só faz inspiração positiva. Só faz inspiração para o bem. Às vezes faz inspiração difícil, gente. Às vezes a inspiração é de algo que a gente não quer ser inspirado, né? Às vezes é de um caminho difícil a seguir. Mas é o melhor caminho. Mas não tem só guia espiritual. Temos também espíritos das mais diversas naturezas, que a gente pode chamar de obsessor, que a gente pode chamar de espíritos sofredores, não importa. São irmãos como nós, espíritos, que por estarem em situação ainda de desengano, se comprazem no mal. E nos conhecendo ou não, vão tentar nos inspirar para o erro, porque aquilo dá para eles um prazer, uma sensação de que não são eles os únicos que erram. Então eu quero só inspiração no meu pensamento, do mentor, né? Pronto. Já escolhi, meu livre-arbítrio é esse. Manda inspiração só do guia espiritual, não manda inspiração de espírito sofredor, não. O problema, ou melhor, a solução, a vantagem e a justiça divina é que nós recebemos esses vínculos de pensamento a partir da nossa sintonia. Essa é a grande questão. Por isso é tão importante quando a gente vem na reunião pública, quando apesar da correria da semana, a gente se propõe a vir aqui, e quando a gente consegue ficar sentado aqui e não pensar na lista do mercado, melhor ainda. Porque às vezes não dá, né? Às vezes a gente já está com a cabeça agitada, pensando em alguma coisa. Porque é um momento em que a gente está, por disciplina, muito mais do que por amor. E perguntem aos trabalhadores, porque nós todos somos, aspas, duplas, obrigados a assistir reuniões públicas para trabalhar. Mas não pensa que é obrigado porque nós somos
indisciplinados não, porque na pandemia foi lindo. Na pandemia, os trabalhadores deram show, assistiam reunião pública, curso online, mostrando que a gente está dando um passo, né? Mostrando que nós estamos deixando esse amor desenvolver em nós. Porque, claro, a casa, conhecendo as nossas dificuldades, ainda diz, tem que assistir uma reunião pública. Mas que lindo quando o trabalhador nem percebe que ele está assistindo 2 naquela semana, porque ele estava precisando e ele entende que essa casa é uma grande família e que aqui ele vai se sentir curado, e no momento em que ele estava se sentindo mal, ele imediatamente se dirigiu para cá, sem perceber que ele teve esse pensamento, sem perceber que ele fez essa escolha, porque nós fazemos isso todos os dias. Nós precisamos ser senhores das nossas escolhas. Nós não podemos mais deixar a vida nos levar. Sabe por quê? Porque quando a consequência chegar, ainda que a escolha tenha sido ruim, se a escolha foi consciente, a gente vai dizer assim, tá bom, tudo bem. Eu entendi porque que eu estou vivenciando isso. Eu entendi que eu andei mal nesse caminho. Mas quando a escolha for conscientemente positiva, a chuva de bênção, gente, é desproporcional. A espiritualidade, ela fica tão dedicada a que nós possamos direcionar mais e mais as nossas vidas como espíritos aos melhores caminhos, e o que é melhor caminho é diferente para cada um de nós, porque cada um de nós está num momento desse tabuleiro, somos peões desse tabuleiro e cada um está num momento. Um tem que andar para a direita, outro tem que andar para a esquerda, cada um tem que fazer uma caminhada. Mas a espiritualidade, ela fica tão feliz, ela torce tanto por nós, mas tanto, que quando a gente faz uma coisa, vocês já não perceberam, gente? Sabe quando a gente manda bem? A gente fala assim, gente, agora fui bem. Sem orgulho nem vaidade, naquele caso ali eu acolhi aquela pessoa. Como é que a gente se sente? É proporcional ou é maior do que o bem que a gente fez? É muito maior do que o bem que a gente fez. Porque é como se eles derramassem mesmo chuvas de bênção. E tudo isso começa na nossa escolha de pensamento. Tudo isso começa quando a gente faz a escolha de, ao invés de ver uma briga de casal e a gente ficar querendo saber o que está acontecendo, a gente conseguir entrar em prece para que as coisas se resolvam da melhor maneira. Quando a gente passa e vê um acidente na rua, que a gente possa elevar o nosso pensamento para que o socorro seja rápido, ao invés de a gente ficar curioso olhando. Para que a gente possa desejar que as coisas aconteçam da melhor maneira para todos, mesmo para aqueles que a gente acha, na nossa limitação de julgamento, que não merecem. Porque a gente esquece que todos nós somos filhos de Deus e que o plano para cada um de nós é a felicidade. Então, os espíritos, eles influem na nossa vida? Eles influem na nossa vida. Todos os dias, em todos os momentos. Que bênção que isso acontece. Porque basta a gente sintonizar com o bem para que a gente esteja influenciado pelos melhores espíritos. E tem gente encarnada que se diz influencer. Eu quero de influencer Maria Angélica. Quem eu quero seguir, quem eu quero curtir, quem eu quero dar like, é de Maria Angélica pra... Não é? E a gente segue tanta gente, né? Acompanha tanta gente à toa. E a gente se esquece dos verdadeiros influencers. A gente esquece de curtir tudo isso que está à nossa disposição. Às vezes esquecemos, às vezes lembramos. É certo que não estamos aqui para falar do negativo. É certo que nós já lembramos de orar e vigiar, porque nós viemos aqui, nessa noite de segunda-feira,
para juntos refletirmos sobre tudo isso, porque nós entendemos que o caminho para que essa influenciação seja positiva, ela começa na prece, ela começa na elevação do pensamento. Mas o pensamento, sabe como é que ele modifica o fluido mesmo? Quando ele vira ação. É aí, para nós que estamos encarnados, pensar é o início. Mas nós precisamos mesmo transformar isso em ação. Então, quando Jesus diz para nós orarmos e vigiarmos, não é para a gente vigiar a vida dos outros, nem é para a gente ficar se vigiando só. É para a gente vigiar o pensamento e vigiar a ação. Porque nada do ensinamento de Jesus é passivo. Jesus é ativo, não é? Jesus a todo momento disse para nós: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados. Então ele nos chama sempre para a ação. E até quando nesse capítulo diz que no Pai Nosso, né, fala do Pai Nosso, e na parte que diz: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando a gente interpreta isso na ótica da doutrina espírita, como é que é? É Jesus que não nos deixa cair em tentação? É Deus que não nos deixa cair em tentação? Somos nós que temos que estar atentos às tentações que trazemos dentro, né? Porque a tentação, ela só me tenta se tiver sintonia dentro. Quem se livra do mal? A minha escolha. Porque o mal pode estar aqui à minha frente, e se eu modificar o meu pensamento, as minhas palavras, as minhas ações, isso vai fazer com que eu passe ao largo daquela situação, ou que a dor exista só como reparação. E aí ela é uma dor que não faz sofrimento. Ela é uma dor que só dói. Dor faz parte, o sofrimento é opcional. Para a gente terminar, então, o nosso estudo, falando desse orar e vigiar, eu trouxe um texto psicografado pelo Chico Xavier, do Espírito Batuíra. O livro se chama Mais Luz, falando de oração e vigilância. E diz assim: disse-nos Jesus, orai e vigiai. Sim, oremos e vigiemos. Orai amando, vigiai servindo. Orai compreendendo, vigiai auxiliando. Orai confiando, vigiai esclarecendo. Orai refletindo, vigiai realizando. Orai abençoando, vigiai construindo. Orai esperando, vigiai aprendendo. Orai ouvindo, vigiai semeando. Orai pacíficos, vigiai operosos. Orai tranquilos, vigiai seguros. Abraçando a oração e a vigilância, dignifiquemos a nossa edificação espírita cristã, ofertando-lhe o melhor de nossas vidas. E integrados nessas duas forças da alma, orar e vigiar, sem as quais se nos fará impraticável o aprimoramento íntimo, para atender aos desígnios de Deus, permaneçamos, cada dia e cada hora, no refúgio da fé renovadora, que nos enobrece a esperança, com a felicidade de trabalhar e com o privilégio de servir. Tudo isso começa no pensamento. Graças a Deus.